O senhor falou muitas vezes sobre o manifesto do empreendedor aqui na SIC. Fale um pouco sobre isso, por favor. É uma visão do Estado do Rio Grande do Sul dentro do contexto mundial e brasileiro. Existe um contexto aí de disputa de recursos naturais e conflito geopolítico no mundo, um risco de conflitos até nucleares, biológicos e, vamos dizer assim, químicos, né, com armas, tecnologias que se tem hoje, e o Brasil teria um papel no mundo de trazer justamente a paz, através oferecendo segurança alimentar, segurança mineral, segurança energética, porque a gente tem um povo com uma história diplomática neutra, pacifista, um povo que é miscigenado, que tem sincretismo religioso, que é acolhedor e poderia oferecer esses recursos que o mundo disputa hoje com estabilidade, com confiança, porque pela característica da democracia brasileira. Mas infelizmente aí por essa polarização e por ataques aí de políticas públicas equivocadas aos valores do trabalho, da produção, às virtudes que a gente defende no associativismo e empreendedorismo, a gente termina com 214 milhões de brasileiros que não desfrutam da riqueza que o país possui. Poderiam desfrutar de forma social, econômica, ambientalmente sustentável, mas a gente não consegue desfrutar dessa riqueza por essa instabilidade, por essa falta de confiança nas instituições públicas, nos poderes públicos, que não se comportam à altura do desafio que tem o Brasil hoje, né? As pessoas olha muitos escândalos de má gestão de dinheiro público, de muita corrupção, de gente usando cargos para se projetar e para ganhar, para tirar vantagem, né, para enriquecer no serviço público, né, que não é, e tem aí milhares, milhões de servidores bem intencionados, vocacionados, que estão sendo vítimas de uma elite aí, eu diria uma elite no serviço público, mas também no meio empresarial, que quer manter esse status, no meio empresarial, no meio político, que prefere manter o conflito e manter essa disputa no Brasil, mesmo com essa oportunidade que nós temos. E para o Estado do Rio Grande do Sul, e é isso que o manifesto fala, o Rio Grande do Sul tem cadeias produtivas diversificadas, riquezas enormes, está se prospectando agora petróleo na Bacia Pelotas, pode dobrar as reservas confirmadas de petróleo no Brasil, né, só na Bacia Pelotas, mas a gente está sendo vítima de uma litigância do gaúcho, uma litigância jurídica que impede que se explorem as nossas riquezas mesmo de forma sustentável, as riquezas minerais, né? Vamos 10 anos para licenciar uma mina de titânio em São José do Norte. Imagina, o Brasil é importador de titânio, não tem nada de produção. Essa mina tem condições de oferecer, de abastecer todo o Brasil e ainda exportar, né? A gente tem ouro, cobre em Lavras do Sul ali, agora recém estão licenciando novamente, fosfato natural. O Brasil é importador de fertilizantes, a gente tem reservas para todo o agronegócio brasileiro e a gente não consegue explorar, e tem tecnologia hoje para fazer isso de forma sustentável, mas a gente está refém aí dessa litigância, né? Presidente, falando sobre a questão do assunto que o senhor colocou, num mundo em muitas transformações, de corrupção na política, conflitos internacionais, como fortalecer o associativismo empreendedor? A gente tem que buscar inspirar as pessoas pelos mais nobres valores. Às vezes a gente fica meio cético, achando que esse mundo não tem jeito e tal, mas aí eu me lembro muito do que aconteceu em maio de 2024, né, num país polarizado, num estado como o Rio Grande do Sul, que era tido por separatista, e de repente milhares de pessoas foram até as margens dos rios, atendendo a um chamado íntimo, e se inspiraram em valores e virtudes, e elas arriscaram a vida para salvar desconhecidos, né? Entravam às vezes desconhecidos no mesmo barco e arriscavam a vida para salvar gente desconhecida. Isso foram virtudes emergindo no meio de uma tragédia. Nós recebemos milhões de mãos estendidas de todo o Brasil, do norte, do nordeste. Então isso é a classe produtiva, isso é a sociedade brasileira. A solidariedade é a regra. As pessoas no Brasil, o povo brasileiro, ele acolhe o empreendedorismo, acolhe o associativismo, o espírito comunitário, ele consegue diferenciar a virtude do vício, ele combate o vício. Então, por mais que seja um momento triste da história brasileira, de incentivo aí ao ócio no lugar do trabalho, de incentivo ao endividamento no lugar da poupança, de vícios no lugar da virtude, não é este o senso comum do brasileiro, do gaúcho. O brasileiro, ele é solidário, ele não quer a inveja, ele quer a caridade, ele admira o mérito de quem se superou, ele acha que essas pessoas devem desfrutar do que conquistaram, ele quer que a sociedade vá de braços dados, ele quer a honestidade, não a corrupção, ele não acha legal tratar um empreendedor ou um trabalhador como bandido. Se a pessoa age de boa fé, ela tem que ser respeitada. Então, o senso comum nos é favorável, mas a gente tem que fazer um despertar e não cair nessas armadilhas de sermos jogados uns contra os outros.
Qual é a pauta da federação? Nós estamos em ano eleitoral e o manifesto ele traz, acho que, as pautas que vocês têm para entregar ao governo. O que você considera prioritário para o Rio Grande do Sul no pleito desse ano e que tem que entrar em obras ou tem que sair do papel nos próximos 4, presidente? No Manifesto Empreendedor a gente tem um mapa com 12 eixos que é a visão do todo da floresta e todos eles são importantes porque são interconectados, né? Eu diria que o que mais nos atrapalha hoje no Rio Grande do Sul foi isso que surgiu na nossa cultura da litigância, de trancar no 3º escalão, no 4º escalão, de trancar no judiciário, de achando tranca na licença ambiental. Isso vai criando um ambiente hostil a investimentos e ao empreendedorismo e aí a gente vai tendo êxodo no lugar e a gente precisa atrair novas migrações para cá porque o Estado está envelhecendo, né? Então, eu diria assim, tem algumas questões que devem ser abordadas perante a opinião pública, enxergar a floresta como um todo, que são, por exemplo, o Rio Grande do Sul não pode permanecer desconectado na rede férrea do resto do Brasil, como está hoje. Isso é decisivo para o futuro do Estado e a proposta do governo do presidente Luiz Inácio é manter o Rio Grande do Sul desconectado, repetir lá a rumo e manter a gente desconectado. É uma vergonha para nós gaúchos aí que o único trecho não duplicado de acesso ao Mercosul entre Buenos Aires e Fortaleza é o trecho gaúcho, entre a Uruguaiana e Porto Alegre. Quer dizer, tem estradas aí sendo duplicadas em outras regiões do Brasil que não tem um veículo por minuto de fluxo. E aqui que tem um engarrafamento bárbaro, um congestionamento bárbaro, que é importantíssimo para o Brasil inteiro, para Minas Gerais, para São Paulo, que são quem usam o acesso ao Mercosul. A gente não consegue duplicar, não consegue uma concessão patrocinada. Uruguaiana gera no Porto Seco mais de 2 bilhões de reais em impostos federais todos os anos, que vai para a União. O dinheiro não pode voltar esses 2 bilhões por 4 anos, fazer 8 bilhões, fazer uma concessão, que a gente pague pela estrada, mas que coloque 8 bilhões do dinheiro público que foi gerado no Porto Seco de Uruguaiana. Quer dizer, a gente tem que fazer esse debate no ano eleitoral, a gente tem que fazer o debate do prejuízo que causa a reserva do Albardão. Ela não está trazendo, a reserva do Albardão não está trazendo sustentabilidade ambiental, ela veio para tentar impedir a exploração de petróleo na Bacia Pelotas. Foi um obstáculo para tentar impedir a energia eólica no mar e em terra. Então, a gente não pode, uma região que já está preservada no mar e em terra, aí o sujeito cria uma reserva ambiental, qual é o objetivo daquilo ali? É impedir tanto a energia renovável quanto a fóssil. E não faz sentido o Brasil abrir mão de energia fóssil. O Brasil já tem 87% da matriz energética limpa, renovável. Quer dizer, faz sentido que a China abra mão da energia fóssil, que os Estados Unidos, a Europa, não nós, que já estamos com 87% da matriz limpa, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão enquanto sociedade gaúcha, porque é o futuro dos nossos filhos, né? Uma preocupação, presidente. O senhor falou que nós estamos, de certa forma, né, desguarnecidos de um acordo social maior, por causa da judicialização, Perfeito. do nós contra eles, do eles contra nós. E nós temos as terras férteis, né, as terras raras, né, que estão também aí à mercê dessa judicialização política, né? Como nos protegemos, já que não há mais debate, né? Não se tem um debate saudável, só há bolhas, né, de debate. Eu acho que esse é o papel da sociedade civil organizada. Esse assunto da mineração, tanto de cobre, de ouro, titânio e das terras raras, ele é tão sensível que ele não constava sequer do Plano Rio Grande. O governo estadual, e não é por má fé, mas não teve coragem de enfrentar isso perante a opinião pública. E quando a gente fez o Fórum da Mineração lá na Federação e chamou as grandes mineradoras e mostrou as tecnologias e começamos a enfrentar o assunto através do jornalismo profissional, o governo pautou o assunto e trouxe o debate e a opinião pública se mostrou, o pedreiro, o motorista de caminhão, o motorista de Uber, a empregada doméstica, disse, não, eles entendem que se o Estado vive do agronegócio, não faz sentido ele não explorar uma reserva mineral de fosfato natural que é fertilizante. Não faz sentido trazer fertilizante de reservas indígenas canadenses, como se traz hoje para o Brasil, e não explorar o que se tem aqui de forma sustentável, né? Então, eu acho que como a gente traz com a abordagem verdadeira para a opinião pública, a gente vai desatando os nós. Esse é o desafio. Porque tem muita gente achando que está protegendo o meio ambiente e às vezes o sujeito, em vez de estar causando um prejuízo ambiental brutal, um retrocesso social e econômico brutal para o estado do Rio Grande do Sul, né? A questão da irrigação, a irrigação foi travada por 10 anos numa ação civil pública, no momento que o produtor tinha garantias para oferecer, que ele estava capitalizado, poderia botar pivôs, não conseguiu armazenar água, tinha uma ação discutindo lá, queria colocar como reserva legal em cima de áreas que estavam consolidadas na produção de arroz, de feijão, de carne, de soja. A área está produzindo alimentos de forma consolidada há 100 anos e aí
se quis reinterpretar o Código Florestal brasileiro. Levamos 10 anos na discussão para chegar à mesma conclusão do Código Ambiental, mas aí perdemos 10 anos. Agora o produtor está endividado, não tem garantias para oferecer. Pegamos aí 5 fenômenos climáticos extremos, secas, uma tragédia climática que poderia ter sido amortecida pelas barragens. Por quê? Porque alguém achou que estava protegendo o meio ambiente. Vaidades. Nem vaidades, eu acho que é a falta da visão do todo, a falta da visão da floresta. O sujeito come pela mão de um setor sem discutir com a sociedade inteira. Acha, não, eu vou proteger tal tribo indígena, e aí causa um prejuízo para todas as tribos indígenas do estado do Rio Grande do Sul, né? Então eu acho que é a falta da visão do todo. O mundo, ele tem muitos prismas, ele não é só jurídico, né? Não é só o mundo jurídico, tu tem que enxergar o mundo social, o econômico, a saúde, o meio ambiente, a sustentabilidade é tudo, né? Presidente, só mais uma questão, e fugindo da pauta também, se discute muito o fim da escala 6x1. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Vai fazer bem para a economia ou poderá ter algum reflexo muito negativo? Eu acho que o debate é legítimo, né? Mas a gente tem que... Hoje o governo, lastimavelmente, está com o pé no pescoço do trabalhador. Quase metade do que as empresas pagam, o governo morde na forma de encargos, impostos, inflação, né? E as pessoas estão endividadas até no consignado, na folha de pagamento, pagando juros abusivos, absurdos. O sujeito vai no supermercado e não tem renda, né? Então, não pode ser, o governo não pode fazer, vou passar de 44 para 40 horas e achar que vai mandar um pai e uma mãe para casa para ver os filhos passar necessidade. O governo deveria tirar o pé do pescoço desse trabalhador e pegar os encargos da folha e incorporar, tu está ganhando 2.400 líquido hoje, eu vou te incorporar 30% dos encargos no teu salário, tu vai ganhar 3.140 a partir de amanhã, vou tirar o pé do teu pescoço, né? E aí vamos dizer assim, e aí esse trabalhador vai ter condições de suprir as necessidades da sua família, de começar a pagar suas dívidas, né? Mas o que vai acontecer com o pai, com a mãe que chega em casa endividado, ele não vai desfrutar do seu tempo olhando a família passar necessidade, ele vai pegar outro emprego, ele vai trabalhar 70 horas por semana, ele vai trabalhar no emprego informal, vai se demitir do emprego porque o salário dele já não chega nele, está consignado na folha, ele recebe R$600 do 2.400, ele vai se demitir, as verbas infelizmente vão ser usadas para pagar a dívida de um banco, sistema financeiro, e ele vai pegar um emprego informal, trabalhar 70, 80 horas por semana. Então, é uma inversão da lógica, é uma narrativa eleitoreira, eu diria, nesse momento, né? Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, eu que lhe agradeço.